Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Meus amados, aqui é o pastor Alexandro, nós estamos juntos neste podcast Alexandro Moura. E por que juntos? Porque eu daqui, você daí, participando, tecendo comentários, e eu aprendo, você aprende com as mensagens que nós recebemos direto do trono do Altíssimo. E eu quero ser boca de Deus na sua vida nesta mensagem de hoje. Nós estamos numa série de mensagens tratando acerca de um tema muito peculiar, importante para as nossas vidas. O nosso milagre, o meu, o seu, nosso milagre será notícia hoje. E por que eu digo isso? Porque só depende de nós, só depende de cada um de nós. Nós falávamos ontem acerca do tema, secundário, mas não menos importante, que é para que o nosso milagre seja notícia hoje, se faz necessário que entendamos que nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso mesmo, que eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Se você não ouviu a mensagem de ontem, volta lá, ouça a mensagem que você vai entender do que eu estou falando. E indo na direção que temos que ir, que é em frente, eu quero falar hoje, mais a esse respeito, que é sobre sermos imagem e semelhança do Altíssimo. Meu amigo, minha amiga, antes, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas a mensagem de hoje e é claro, se inscreva no nosso canal, deixe também nos comentários de onde você está ouvindo a mensagem de hoje, tá certo? E assim o nosso Deus estará abençoando poderosamente a nossa vida. Muitas são as pessoas que acreditam mesmo que para que ela se torne imagem e semelhança de Deus, é necessário ou se faz necessário, obrigatoriamente, que ela faça parte dessa ou daquela igreja, desse ou daquele ministério. Veja bem, o Senhor Jesus, ele nunca disse que a placa de igreja ou ministério em questão influenciaria para que nós nos tornássemos imagem e semelhança de Deus. Para você ter uma ideia, a Bíblia fala de uma mulher que era inclusive Ciro-fenícia, era de outra nação, nem judia ela era, nem do povo de Deus ela fazia parte, mas quando ela manifestou, uma imagem e semelhança de Deus na sua atitude ou na sua fé, o Senhor Jesus reconheceu aquela atitude dela e abençoou a atitude dela. Vejamos o que diz aqui Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Interessante isso, O Senhor Jesus, ele foi para uma casa e ele não queria que ninguém o soubesse para não ser incomodado. Porém, não pôde esconder. E sabe por quê? Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos pés dele. Veja bem que essa mulher não pertencia a nenhum ministério, essa mulher não pertencia à igreja de Jesus, essa mulher nem judia ela era, não fazia parte do povo de Deus, não fazia parte da igreja, porém, ele não pôde se esconder dela. Meu querido, minha querida, quando nós somos imagem e semelhança de Deus, o próprio Deus, ele não pode ocultar-se de nós.
Ele não pode deixar de nos receber em oração. Ele não pode deixar de receber a nossa petição e de nos conceder aquilo que nós precisamos, um milagre. E olha só o que aconteceu. A filha dessa mulher estava horrivelmente endemoniada. E mesmo ela pertencendo ou não pertencendo ao povo de Deus e pertencendo a uma outra nação, talvez hoje isso seja difícil de compreender, porque o povo, de um modo geral, muito mais hoje, onde o cristianismo está difundido em vários povos, né? Muita gente não sabe a diferença entre o povo que era de Deus e o povo que não era de Deus, o povo que pertencia a Deus e o povo que era fora a parte do povo de Deus. Mas a palavra mostra que o povo de Deus, o povo de Israel, eles eram visivelmente destacados daqueles demais, porque os demais tinham práticas que Deus não gostava, não tolerava, não suportava. Uma dessas práticas era o fato de ignorar a Deus, de rejeitar a Deus e de adorar a outros deuses ou servir a outros deuses e se assemelhar nas suas atitudes a esses deuses ou a essas práticas que Deus até hoje não tolera, não suporta. Então, esses povos, eles eram considerados impuros. E apenas o povo de Deus, que em teoria, deveria servi-lo, deveria praticar sua palavra, deveria obedecer a ele e se submeter a ele, somente essas pessoas eram consideradas puras ou capazes de chamar a sua atenção. Mas vejamos que essa mulher, Cirofenícia, ela, mesmo pertencendo a outra nação, ela rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E diz aqui no versículo 27, mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. O Senhor Jesus, literalmente, ele disse para aquela mulher que ele precisava primeiro saciar o povo de Israel, saciar o povo, digamos assim, crente, saciar o povo da igreja. E só depois ele teria condições de ver o que podia fazer por ela, porque não era bom tirar o pão dos filhos, que no caso o pão da vida é ele, e deitar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, ela, mesmo sendo chamada de cachorrinho, aquela mulher, ela disse, olha só, porém ela disse ao Senhor Jesus, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Que palavra, pastor? A palavra dela, a palavra de submissão, a palavra de perseverança, a palavra de humilhação, A Bíblia, ela diz que aquele que se humilha será exaltado, mas se humilha diante do Criador, diante do Deus Todo-Poderoso. E indo ela para a sua casa, diz o texto sagrado, achou a sua filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Veja que a palavra mostra a situação, a palavra mostra o que aquela mulher fez e a palavra mostra o resultado, um milagre. Então aquela mulher, ela não pertencia ao povo de Deus, aquela mulher não pertencia ao ministério de Jesus, à igreja de Jesus, aquela mulher não era discípulo, não era apóstolo, não era pastora, não era obreira, não era diácono, não era diaconisa, não era nada. Mas aquela mulher, naquele momento,
ela se assemelhou, ela tornou-se semelhante, porque ela semelhante a Deus no sentido e no quesito que ela, de forma instantânea, de forma rápida, de forma, posso dizer assim, de forma plena, ela veio naquele momento a se enquadrar, a se enquadrar, a se conectar e a se enquadrar na imagem e semelhança do Altíssimo. Ela passou de não pertencente ao povo de Deus à primeira da fila. Ela passou de mulher que não era pertencente à igreja de Deus à primeira da fila. Tudo por conta da sua atitude, tudo por conta da sua palavra. E aí então ela não teve como não ser atendida no seu pedido, atendida naquilo que ela precisava. Veja, meu querido, que o Senhor não pôde se ocultar dela. Veja, minha querida, que o Senhor Jesus não pôde se ocultar dela e nem deixar de conceder a ela o seu milagre. Tudo pela atitude, tudo pela palavra dela. A gente percebe que tem muita gente, mas muita gente mesmo, que fica preso a esse ou aquele, sabe, termo. Mas para que eu possa me tornar semelhante a Cristo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro. Para você se tornar semelhante a Cristo, basta que você venha se conectar a Ele. Basta que a sua atitude venha estar sincronizada com aquilo que Ele quer, com aquilo que Ele é. Basta que você faça como aquela mulher fez. E a Bíblia diz que a sua vida será totalmente transformada. A sua vida será totalmente abençoada. Amanhã nós vamos falar mais a esse respeito de se tornar semelhante a Deus, de estar em um estado de graça tão pleno que nada que você precise ficará sem resposta. Tá bom? Preparou o copo com água? É momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, é momento de oração. É momento de falarmos com o Senhor, de buscarmos a Tua presença, de buscarmos a Tua face. E eu creio, Pai, que assim como aquela mulher que não pertencia ao Teu povo, não pertencia à Tua igreja, nem mesmo israelita, judia ela era, mas quando ela, na Sua palavra, na sua atitude de humilhação, de perseverança, de fé, ela torna-se ali, meu Deus, semelhante a Deus. Ela torna-se ali semelhante a Cristo, semelhante ao Criador. Porque assim como, meu Deus, ela se colocou ali diante da Tua vontade, o Senhor não teve como recusar a ela um milagre. O Senhor não teve como recusar a ela aquilo que ela queria, que era a libertação da filha dela. Ela, de última da fila, ela, de não pertencente ao povo de Deus, ela se tornou primeira da fila. Ela se tornou agraciada. Então, meu Pai, que a graça do Senhor, que a misericórdia do Senhor, que o poder do Senhor seja derramado sobre a vida dessa pessoa que ora conosco agora. E que ela seja tocada, curada, liberta, abençoada pelo poder da fé. Eu a abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe esse copo com água, beba dessa água, seja curado, seja abençoado. Amanhã estaremos concluindo essa mensagem do semelhante a Deus e dando sequência a esse tema que é o tema da nossa semana, tá bom? Um forte abraço e até amanhã.